Nem sempre são as grandes crises que desmoronam um lar. Às vezes, é o hábito sutil, quase imperceptível, de oferecer o melhor para os de fora e os restos para quem está dentro. Um tom de voz mais duro, uma paciência economizada, uma presença ausente, mesmo estando presente. É nisso que muitos lares silenciosamente adoecem. Não pela violência declarada, mas pela negligência educada. Muitas vezes, sem perceber, é fácil oferecer um sorriso ao cliente, um elogio ao colega de trabalho, uma gentileza ao desconhecido na rua. Mas ao chegar em casa, o corpo cansa, a mente fecha e a alma se despe do personagem social. E então, sem intenção ou crueldade, o que se oferece a quem mais importa são migalhas. Palavras rápidas, respostas secas, olhares distraídos. A paciência já foi toda gasta lá fora. Musônio Rufo dizia que a virtude mais elevada deve nascer onde é mais difícil praticá-la, dentro de casa. Porque é fácil parecer virtuoso diante de uma plateia que não nos conhece. O verdadeiro teste é agir com retidão diante dos que nos veem como somos, sem máscaras. O lar não é um refúgio onde podemos relaxar nossas virtudes, mas sim o campo de batalha mais legítimo para exercê-las. Sêneca ecoa essa ideia com brutal clareza. É inútil ser afável na praça se é áspero dentro de casa. E não, é essa a contradição mais comum. Pessoas elogiadas por sua educação, mas temidas ou ignoradas por seus próprios filhos. Pais que falam com doçura no telefone, mas gritam com a criança no sofá. Mulheres que sorriem ao vizinho e se calam com o marido. Homens que discursam sobre empatia, mas não escutam suas esposas. Não é sobre maldade, é sobre ausência. E a ausência dói. Pense em um artesão que dedica horas a polir a superfície visível de uma escultura, mas deixa áspera e inacabada a parte que ficará voltada para si. Não porque não se importe, mas porque acredita que não precisa ser bonita. Que aguenta, que entende. Assim também, muitos acreditam que o amor dos de casa é a prova de negligência. Mas o tempo mostra que não é. A prosperidade emocional não começa no sucesso profissional, nem nas conquistas externas. Ela nasce no invisível do dia a dia, na forma como escutamos sem interromper, no cuidado de dizer bom dia sem pressa, na delicadeza de olhar nos olhos, mesmo depois de anos de convivência, porque é aí que mora a disciplina mais difícil, manter o respeito quando o outro já nos conhece por inteiro. Esse vídeo é um convite para enxergar o erro oculto que tantos cometem. Tratar melhor os distantes do que os íntimos. E mais que enxergar, é um chamado para inverter essa lógica. Porque quem merece o nosso melhor não é quem nos vê uma vez por mês, mas quem divide o teto, os silêncios e as batalhas diárias. A filosofia não serve para impressionar os outros, serve para ordenar o que é mais sagrado. A casa, o vínculo, o afeto. A jornada que começa agora não é sobre mudanças radicais, é sobre pequenos realinhamentos que, feitos em silêncio, restauram lares, resgatam vínculos e recriam a paz. Porque disciplina não é rigidez, é escolha constante de fazer o certo, sobretudo onde ninguém está aplaudindo, e o lar é o lugar onde isso mais importa. Em muitos lares, o que destrói não é o grito, mas o tom seco. Não é a violência, mas a falta de gentileza. Há uma inversão silenciosa que acontece quando o mundo externo recebe nossa melhor versão, enquanto os de casa veem apenas o que sobra. No trabalho, respiramos fundo antes de responder. Com os amigos, buscamos palavras acolhedoras, mas em casa, qualquer deslize do outro parece intolerável. A explicação mais comum para isso é: lá fora, eu preciso manter a imagem. Aqui, eles me conhecem. Mas essa lógica é traiçoeira, porque quem nos conhece melhor
também sente com mais profundidade as nossas falhas. Quando gritamos com um estranho, ele esquece. Quando gritamos com um filho, a voz ecoa por dentro durante anos. E o pior, criamos um ambiente onde a impaciência vira norma e o afeto é racionado. Há um auto-engano cruel nessa dinâmica. Acreditamos que os de casa aguentam mais por nos amarem, que podem esperar, que não precisam de explicações gentis ou de olhares cuidadosos. Mas isso é como dar flores ao mundo e deixar espinhos no lar. Um filho que só ouve ordens secas vai crescer achando que afeto não é necessário. Uma esposa que só recebe respostas curtas começa a se calar. Um marido que só escuta críticas começa a se afastar. E ninguém percebe quando o amor vira muro. Disciplina não é só acordar cedo ou pagar contas em dia. É também segurar a palavra ríspida na garganta e escolher o tom correto. Por quê? O modo como falamos em casa é um termômetro da nossa filosofia de vida. Se ela não funciona ali, não funciona em lugar algum. Musônio Rufo já dizia: a justiça começa dentro de casa. E o que se observa em tantos lares é uma inversão perigosa. Tratamos com mais reverência os que mal conhecemos do que os que caminham conosco todos os dias. O vizinho recebe um bom dia cordial. O cônjuge, um silêncio apressado. O chefe recebe um relatório bem feito. O filho, uma resposta impaciente. E isso, com o tempo, se torna hábito. E depois, corrosão. Confundimos rotina com licença para o descuido. Achamos que já conhecemos tanto o outro que não precisamos mais demonstrar nada. Mas a ausência de demonstração mata o vínculo, porque o respeito é um exercício. E como todo exercício, precisa ser renovado. Não se sustenta sozinho. É como regar todos os dias o jardim do vizinho enquanto o nosso quintal seca. As flores murcham diante de nossos olhos e dizemos que a culpa é do tempo, quando na verdade é da negligência. Não é o clima que estraga uma relação, é a falta de cuidado. E cuidado, no estoicismo, é escolha deliberada. O respeito em casa não pode depender da utilidade que o outro nos oferece. Não pode ser condicionado à performance, porque respeito não é prêmio, é princípio. Quem espera que o outro se comporte para merecê-lo, na verdade, age como juiz, não como companheiro. Nem sempre o que fere é dito. Às vezes, o que fere é o que deixa de ser dito. O silêncio entre familiares pode ser, no início, apenas cansaço. Depois, vira descuido. E com o tempo, torna-se barreira. Um muro frio entre pessoas que antes se procuravam com o olhar. Muitos casamentos longos terminam não por brigas violentas, mas por erosão. Pequenas omissões diárias, falta de reconhecimento, falta de escuta, falta de curiosidade sobre o outro. O amor não morre de um golpe. Ele evapora aos poucos, na ausência de presença. Há quem diga, mas está tudo bem, a gente não briga. Mas a ausência de conflito não é sinal de saúde. Às vezes, é apenas sinal de silêncio demais, de palavras engolidas, gestos deixados para depois, perguntas que nunca foram feitas. A proposta estoica é simples: registrar, todos os dias, uma pequena ação de cuidado dentro de casa. Pode ser uma palavra gentil, um elogio sincero, um gesto de apoio, não para marcar pontos, mas para reeducar a mente. Para lembrar que a filosofia se mede pelo gesto cotidiano, que um lar não se sustenta apenas com amor declarado uma vez ou outra, mas com reconhecimento cultivado com constância. Vivemos num tempo em que tudo é medido por função: quem me serve, quem me ajuda, quem me impulsiona. E quando essa lógica entra no lar, ela corrói o afeto. Porque em casa não há trocas visíveis, não há relatórios, não há resultados imediatos, só há convivência. E é por isso que muitos acabam desrespeitando quem mais importa. O marido que vê a esposa apenas como apoio doméstico. A esposa que vê o marido apenas como provedor.
Os filhos que tratam os pais como obrigação, e assim o valor do outro é reduzido ao que ele faz, não ao que ele é. Musônio Rufo ensinava que o verdadeiro valor de uma pessoa está em sua dignidade, não na utilidade. E Catão, o jovem, dava exemplo disso ao tratar seus servos com o mesmo respeito que dava aos senadores, porque para ele não havia hierarquia na integridade, havia coerência. Dentro de casa, o desafio é ainda maior, porque ali a intimidade revela falhas, fragilidades, repetições. E é fácil, muito fácil, transformar o outro em alguém descartável quando ele deixa de atender às nossas expectativas. Mas isso é traição à filosofia, porque a verdadeira prática está em enxergar valor onde não há vantagem. E isso começa dentro de casa. Se a filosofia estoica não serve para ordenar a casa, então ela não serve para nada, porque o lar é o primeiro campo de batalha. É ali que a paciência é posta à prova. É ali que a constância se manifesta. É ali que a disciplina silenciosa se mostra real. Não basta falar bonito sobre virtude, é preciso colocá-la na rotina, e rotina significa prática. Proponho algo simples, mas poderoso. Uma vez por semana, dedique 15 minutos de atenção concentrada a um familiar. Sem celular, sem TV, sem distração, só presença, só escuta. Pode parecer pouco, mas é nisso que a prosperidade verdadeira se revela. Porque prosperidade não é quantidade de dinheiro ou viagens feitas. É a solidez invisível de um vínculo. É o olhar que reconhece, a escuta que acolhe, o silêncio que não machuca, o abraço que não se atrasa. Com o tempo, essas pequenas ações acumuladas criam confiança, reconstroem pontes, curam feridas antigas e provam que a filosofia não é discurso. É escolha, é treino, é cuidado. Musônio Rufo afirmava com clareza: prosperidade não se mede em cifras, mas na harmonia dos vínculos que sustentam a vida. Um lar em paz é mais valioso do que uma carreira de sucesso com relações quebradas. Porque a verdadeira estabilidade não está em quanto se acumula, mas em com quem se compartilha e, no entanto, muitos vivem de forma invertida. Dedicam tempo, energia e gentileza ao que está fora, clientes, colegas, redes sociais, e entregam aos de casa o que resta. Como se o que é íntimo fosse menos sagrado. Como se o outro, por ser próximo, fosse invisível. Como se não valesse mais o esforço de olhar nos olhos, escutar com atenção ou agradecer pelas pequenas coisas. Epicteto nos alerta: não chame de pequeno o que destrói o essencial. O desprezo sutil, a grosseria recorrente, o silêncio que fere, tudo isso constrói rachaduras em silêncio. Não é o gesto escandaloso que destrói um lar. É o hábito constante de não ver o outro, de não validar, de não cuidar. Se a disciplina não começa em casa, ela se torna máscara. Se a virtude não alcança os mais próximos, ela é apenas teatro. O lar é a oficina onde a filosofia se revela ou se desmancha, e só há um caminho para recuperar o que foi perdido: presença, atenção, escolha diária de colocar ordem onde há descuido. A síntese é simples, mas exige coragem. O lar não deve ser o palco do que sobra. Deve ser o altar do que importa. A vida é breve demais para entregar o melhor aos de fora e negar ternura a quem vive ao nosso lado. É hora de inverter o erro, de calar menos e ouvir mais, de controlar menos e compreender mais, de esperar menos e oferecer mais. Porque prosperidade de verdade é aquela que se sente no silêncio de uma casa em paz, no abraço que não precisa de palavras, no olhar que diz: eu escolho cuidar, esse é o chamado. Que cada gesto, por menor que pareça, seja feito com intenção. Que a filosofia não se resuma a frases, mas se transforme em rotina. Que a virtude não seja discurso, mas prática. Que a disciplina não seja peso, mas ponte. E que o lar, esse lugar tantas vezes negligenciado, volte a ser o centro. Não o resto, não o fim do dia, mas o princípio de tudo, porque é no íntimo que a filosofia prova sua verdade, porque é em silêncio que o amor, a disciplina e a verdadeira prosperidade renascem.